Os 140 anos da Estátua da Liberdade e seus significados ocultos. Na entrada do porto de Nova York, na Ilha da Liberdade, está a famosa Liberdade iluminando o mundo, nome original da Estátua da Liberdade. Com uma altura de 92,9 metros, sendo 46,9 metros correspondentes à altura da base e 46 metros à altura da estátua, começou a ser montada na França em 1875 e ficou pronta em 1884, sendo então desmontada e enviada para os Estados Unidos em navios para ser remontada em seu lugar definitivo. A versão oficial é a de que foi doada pelo governo da França como um gesto de amizade para celebrar o centenário da assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos. A verdade, no entanto, é que ela foi doada pela maçonaria e não pelo governo da França. Observador atento da política dos Estados Unidos, admirador de sua Constituição e um fervoroso defensor da causa da União durante a Guerra da Secessão, o maçom francês Edouard René de La Boulaye Lefebvre foi quem teve, ao final deste conflito em 1865, a ideia de representar a liberdade, entre aspas, em uma estátua. Eleito senador em 1875 e no ano seguinte nomeado administrador do Collège de France, Lefebvre escreveu vários livros sobre a história política dos Estados Unidos. Seu amigo, o escultor Frederico Auguste Bartholdi, também maçom, foi quem transformou a ideia em realidade. O plano original de Bartholdi era para que a estátua fosse colocada em um porto no Egito. Após a sua proposta ser recusada pelo governo egípcio, ele alterou ligeiramente seu design e ofereceu a estátua aos Estados Unidos. A estrutura metálica interna foi projetada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, também maçom, autor de outro famoso monumento maçônico, a Torre Eiffel, de Paris. O pedestal foi projetado pelo arquiteto norte-americano Richard Morris Hunt, igualmente maçom. A cerimônia de inauguração foi uma cerimônia maçônica. Uma placa maçônica colocada ao lado da estátua traz o seguinte texto, abre aspas: neste local, em 5 de agosto de 1884, a pedra angular da Estátua da Liberdade iluminando o mundo foi colocada com uma cerimônia de William A. Brodie, grande mestre maçom do estado de Nova York. Membros da loja maçônica, representantes do governo dos Estados Unidos e da França, oficiais do Exército e da Marinha, membros de legações estrangeiras e cidadãos ilustres estiveram presentes. Esta placa é dedicada aos maçons de Nova York, em comemoração ao 100º aniversário daquele acontecimento histórico. Fecha aspas. Originalmente, a estátua deveria estar segurando não uma tocha, e sim um cálice de ouro, cheio de vinho da liberdade. Este cálice de ouro chegou a ser feito, mas antes da conclusão e do envio da estátua, as autoridades portuárias de Nova York perguntaram se poderia haver algum tipo de modificação para permitir uma chama eterna ou luz a ser projetada da estátua para que os navios a usassem como um guia de navegação à noite. Bartholdi consentiu em fazer as modificações para permitir que uma chama de gás natural fosse utilizada na tocha. A tocha que vemos hoje é, na verdade, o mesmo tipo de copo usado nos tempos antigos para beber vinho. Ele representava um identificador para o copo da parte inferior e o punho se parecia muito com um pedaço de pau. O próprio aspecto dourado foi alterado para estar em conformidade com as necessidades da chama de gás natural. A taça de ouro original foi mais tarde vendida a Nicolau, o czar da Rússia. Em 1917, durante a Revolução Russa, o governo comunista se apossou dela. O copo permaneceu nas mãos dos russos até que, em 1997,
foi colocada à venda pelo governo russo para ajudar a pagar a dívida externa do país. Não se sabe, todavia, se a taça foi realmente vendida ou não. A tocha representa a tocha de Prometeu e é o símbolo supremo dos Iluminados, os que adquiriram o conhecimento secreto da ordem oculta. A história mitológica grega de Prometeu é a mesma alegoria de roubar o fogo, ou seja, o conhecimento de Deus ou dos deuses, e dá-la aos homens, causando assim a ira divina. A Estátua da Liberdade está também segurando um livro, símbolo do conhecimento, uma vez que conhecimento é poder, e é isso o que os Illuminati têm. Os Illuminati adoram o conhecimento, gnoses, e preferem manter as outras pessoas no escuro, ou seja, na ignorância. Os 7 raios saindo da cabeça da Estátua da Liberdade representam os raios do Sol, ou o conhecimento irradiando para fora da mente. São 7 raios em alusão às 7 artes ou ciências liberais. As 7 artes liberais englobam, desde a Idade Média, o trivium, cruzamento e articulação de 3 ramos ou caminhos, e o quadrivium, cruzamento de 4 ramos ou caminhos. O trivium concentra o estudo do texto literário por meio de 3 ferramentas de linguagem pertinentes à mente: a lógica ou dialética, a gramática e a retórica. O quadrivium engloba o ensino do método científico por meio de 4 ferramentas relacionadas à matéria e à quantidade: aritmética, a teoria do número; música, a aplicação da teoria do número; geometria, a teoria do espaço; e astronomia, a aplicação da teoria do espaço. A estátua está fincada no centro de um hendecagram, um polígono estrela com 11 vértices. A razão para isso é que o 11 representa as forças espirituais do mal ou impuras no misticismo judaico, adverso às Sefirot, números da árvore da vida na Cabala. O 11 excede o 10, que é o número dos 10 mandamentos de Moisés, e fica aquém do número 12, que é de graça e perfeição. Eis porque os Illuminati desencadeiam os grandes eventos de sua agenda, planejados às vezes com décadas de antecedência, em datas que contêm o número 11. Vide o assassinato do presidente John Kennedy em 22/11/2 de novembro 11 de 1963, os atentados ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001, 9/11, os atentados de 11 de março de 2004 em Madrid, 11M, o terremoto e tsunami de Sendai, seguido pelo acidente, entre aspas, na usina nuclear de Fukushima em 11 de março de 2011, etc. A Estátua da Liberdade é uma versão moderna do Colosso de Rhodes, que por sua vez era uma representação do deus grego do sol Hélio, cujo símbolo era o olho radiante ou olho que tudo vê. A estátua oca de bronze, construída entre 292 a.C. e 280 a.C. pelo escultor Carés de Lindos, que se suicidou logo após tê-la terminado, desgostoso com o pouco reconhecimento público, em celebração à retirada das tropas do rei macedônio Demétrio, que sitiou a ilha na tentativa de conquistá-la. Ficava na ilha de Rhodes, de frente para o mar. Tinha 30 metros de altura, 70 toneladas, e cada pé se apoiava em uma margem do canal que dava acesso ao porto, de modo que toda embarcação que chegasse à ilha de Rhodes, no Egeu, tinha de necessariamente passar sob as pernas da estátua. O material utilizado na escultura foi obtido da fundição dos armamentos que os macedônios ali abandonaram. A estátua ficou em pé por apenas 55 anos, já que em 226 a.C., um terremoto atirou-a no fundo da Baía de Rhodes. Os habitantes de Rhodes jamais a reconstruíram, por recomendação de um oráculo. No século VII, os árabes venderam os restos como sucata. O volume do material era tanto que foram necessários 900 camelos para transportá-lo. Na mão direita da estátua havia uma tocha ou farol,
que orientava as embarcações à noite. O maçom Manly Palmer Hall revelou o significado oculto do Colosso de Rhodes em seu livro Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras, abre aspas. Esta gigantesca figura dourada, com a sua coroa de raios solares e sua tocha erguida, significava ocultamente o glorioso Homem-Sol dos Mistérios, o Salvador Universal. Fecha aspas. A coroa de raios solares da Estátua da Liberdade é igualmente idêntica à do deus do sol persa Mitra, incorporado às religiões hindu, grega e romana. Mitra era identificado com o Sol, como aquele que viajava todos os dias pelo céu com sua carruagem para espantar as forças das trevas. Os soldados romanos lhe ofereciam touros em sacrifício. O nascimento de Mitra era celebrado em 25 de dezembro, dia do solstício de inverno. A principal razão para o mitraísmo ter sido substituído pelo cristianismo se deveu ao fato de não ser tão inclusivo quanto, já que o culto a Mitra era permitido apenas aos homens e ainda assim apenas aos homens iniciados em um ritual que acontecia somente em algumas épocas do ano. O ritual de iniciação na religião mitraica consistia em levar um neófito amarrado e vendado até o altar de Mitra, onde o sacerdote lhe oferecia a coroa do mundo, colocando-a sobre sua cabeça. O neófito deveria recusar a coroa e responder: Mitra é minha única coroa. A mulher representada na Estátua da Liberdade é a deusa babilônica Ishtar, chamada em dialeto sumério de Inanna ou Ninana, que significava Rainha do Céu ou Senhora dos Céus, pois se dizia que ela havia ascendido em direção às estrelas. Em Canaã, era chamada de Astaroth. Os hititas a chamavam Shaushka. Os fenícios a chamavam de Astarte. Os egípcios deram a ela o nome de Ísis. Os gregos a adoravam por via das influências do Oriente Médio e do Egito. Esta deusa foi chamada de Astoré em hebraico e na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, Astoré foi transliterada para o grego como Astarte, que se tornou o nome grego para a deusa, até que mais tarde foi alterado para Afrodite. O termo hebraico Ashtoreth era uma transliteração do termo em dialeto babilônico acadiano Ishtar. Todas essas divindades eram na verdade apenas uma deusa, a qual sempre esteve associada com o planeta Vênus. A deusa babilônica Ishtar era adorada com o nome de Libertas pelos romanos em torno do século IV a.C. Ela era a deusa da liberdade pessoal. Liberdade essa entendida como qualquer coisa que faz alguém se sentir bem. Seu lema era, abre aspas, se você se sente bem em fazer tal coisa, então faça, fecha aspas. Já não ouvimos isso em algum lugar? Aleister Crowley dizia, faça o que tu queres, há de ser o todo da lei. Não é à toa que um dos títulos de Ishtar era guardiã da lei. Em seu famoso soneto, O Novo Colosso, escrito em 1883 e que em 1912 foi gravado numa placa de bronze no pedestal da Estátua da Liberdade, a poetisa Emma Lázaro refere-se à mulher representada como a mãe dos exilados. A deusa babilônica Ishtar também era a deusa padroeira dos imigrantes na Babilônia. A deusa mãe era uma divindade primordial, associada com as águas, caos, abismo, de onde tudo nasceu por partenogênese. É por isso que a Estátua da Liberdade foi colocada no local mais oriental nos Estados Unidos. O sol nasce na água, em uma pequena ilha no leste, na entrada do porto de Nova York. Mas não é só a partir deste poderoso centro financeiro que Ishtar irradia sua luz, já que réplicas da Estátua da Liberdade estão espalhadas em vários lugares do mundo.
Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.